Olá, bem-vindos! Você está no podcast Conexão com Irlan Melo. Eu sou Irlan Melo, pastor, advogado, vereador, e hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast o pastor Ricardo Bussá. Pastor Ricardo, que é pastor da Igreja Batista Nova América, lá no Mantiqueira, é pastor de outras igrejas também fora ali do Mantiqueira, em outros bairros de Belo Horizonte, no estado, e também pastoreia pastores até fora de Minas Gerais e dentro de Minas Gerais. Pastor Ricardo, que na juventude liderou um movimento que é a geração que marca, um pastor que representa, o pastor César Castelhanos aqui no Brasil como um dos líderes do G12, doutor em teologia, professor, psicanalista e egresso da Escola Superior de Guerra, Política e Estratégia. É muito currículo, hein, pastor? Obrigado pela presença. Irlan, na verdade, pastor Irlan, doutor Irlan, nosso vereador aqui em Belo Horizonte, amigo, para mim é um prazer poder estar aqui, com você, participando desse podcast, mas também voltar à Rede Super, Uma coisa que não mencionou aí, nós tivemos um programa por mais de 2 anos aqui na Rede Super, que era chamado Lugares de Paz. Legal. E eu e a minha filha jornalista, e ela fazíamos juntos, foi um tempo muito especial, e voltar aqui também, é uma alegria nessa casa. Pastor, o senhor está com quantos anos? Eu estou com alguns anos aí rodados, Eu geralmente, a minha idade, eu deixo ela de lado, eu só conto... Mas já passou dos 50. Vamos dizer que sim, claro, um pouquinho. Mas estou aí, o que eu posso dizer é que da minha vida, eu já tenho mais de 40... Conta pra gente um pouco da história da sua conversão. Por exemplo, eu já tenho mais de 40... Deixa eu fazer a conta aqui, são 42 anos, já de convertido, que eu sigo a Jesus, e uma caminhada aí longa, Geralmente, só abrindo um parênteses aqui, eu não gosto muito de ficar usando muito meu currículo para falar o que eu sou e tal, porque eu acredito muito que as coisas que eu pude estudar, aprender, me preparar, eu tenho usado tudo isso para poder servir ao reino de Deus e às pessoas. Então, eu fico assim, mais no anonimato a nível de currículo, tal. Por exemplo, a minha experiência, você mencionou aí a questão do doutorado, meu doutorado, na verdade, na área chama DIMIN, que é o doutorado em ministério, e foi um dos primeiros que lançaram aqui no Brasil, quando eu havia feito. Mas, assim, isso tudo simplesmente, eu uso isso como apenas a ferramenta, meio e de poder servir melhor. Mas conta pra gente, pastor, como é que foi o seu encontro com Jesus? Na verdade, eu fui criado a minha mãe, ela era convertida, e meu pai ainda não naquele tempo, mas ela ensinou a mim e aos meus irmãos sobre o caminho do Senhor, nos levava para a igreja, culto doméstico, e a gente tinha que cantar, toda noite era cantar uma música e orar, e ela citava um texto da Bíblia, e assim, é claro que, assim como o filho de crente, crente não é, aí eu tive a minha experiência com Jesus, já na minha adolescência, passei pelas crises que todo mundo passa, até que eu realmente entreguei a minha vida a Jesus e dali para cá nunca abri mão daquilo que Jesus fez por mim e em mim. Aí foi acontecendo muita coisa até chegar aonde eu cheguei. Mas então, nessa caminhada, desde a sua conversão, quando é que o senhor entendeu ou quando é que o senhor recebeu o chamado ministerial? Eu... nessa fase de transição, adolescência para a juventude, e aí eu sou natural, do Rio de Janeiro, até pelo meu sotaque não fica difícil saber, mas a minha vida era totalmente comprometida com Jesus lá, a igreja, amigos, e eu era ainda na minha adolescência, os 16 para 17 anos, eu tive uma experiência num acampamento de adolescentes, quando
ali, né, eu senti que Deus estava me chamando para algo que eu não entendia muito bem. Eu sei que, eu lembro do dia, lembro assim do local, era do acampamento, e lembro que eu ouvi um testemunho de era um pastor americano, e ele estava fazendo parte de um projeto aqui no Brasil, que eles construíam templos de uma forma muito rápida, eficiente, mas ele contou a experiência dele. O Espírito Santo usou aquilo para me impactar, e ali então eu comecei a ver o que eu posso fazer para servir a Deus. Aí eu lembro que eu subi numa árvore e fiquei chorando lá, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. As pessoas diziam assim, que chegava de baixo, está tudo bem, está tudo bem. Aí até que eu fui conversar com o pastor e tal, e ele disse, ó, né, vamos ver o que Deus vai falar, o que Deus está dizendo e tal. E aí foi até que eu cheguei no ponto em que eu tinha que decidir. O senhor tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Eu tinha era 16 anos, 16 para 17 anos. Aí quando eu terminei, né, o segundo grau, eu decidi a questão de a faculdade, estava tudo engajado, eu tinha... eu fazia parte de um movimento, eu sempre gostei muito de me envolver em questão política, né? O movimento da juventude trabalhista, né, lá no Rio, e tinha todas as conexões, tinha propostas para poder trabalhar lá no Estado com o conhecimento que eu tinha e tal, e a questão de curso que eu ia fazer, tudo caminhado. De repente, eu saí de casa um dia e eu disse assim, estava numa crise, Deus, o que eu vou fazer? Até que eu fui para a igreja um domingo de manhã e Deus usou um pastor que ele era filho do pastor da igreja, ele estava em outro lugar, morava em outro estado, e aí quando eu cheguei, ele falou para mim assim, aqui, o que você está esperando? Já é hora de você decidir. Não sabia de fazer nada com ninguém. E aí, então, depois marquei com o meu pastor e conversamos, ele me deu uma direção. Eu não queria vir para Belo Horizonte, porque tinha ninguém aqui, tinha instituições muito boas, né, lá no Rio, queria ir para outro lugar. Acabou que, até por uma questão de submissão, meu pastor, eu vim para cá e assim, foi algo tremendo, porque eu não esperava. Vim para cá, eu achava que eu ia embora. Você nunca imaginou sair do Rio? Assim, na verdade, as minhas conexões todas lá, amizades, relacionamento, tudo lá. Realmente foi algo que eu tive que abrir mão de tudo, né? Mas aí eu vim para cá para estudar, fiz aí então a bacharel em teologia, depois eu fiz um curso... O senhor estudou no antigo STEB? Eu estudei no STEB, depois eu fiz o curso de pós-graduação. Aí veio a questão do reconhecimento, né, do curso lá... Pelo MEC? Pelo MEC. Aí depois veio a questão aí da psicanálise, veio a questão de fazer o doutorado. E eu fiz doutorado lá no Paraná, é uma instituição que tinha convênio com uma instituição americana, né, e foi um tempo assim, muito especial. Mas assim, antes disso, é importante mencionar, antes de ser pastor, qualquer coisa, eu sempre tive uma coisa assim muito forte em relação às crises que eu passei na minha juventude, né? Eu queria fazer alguma coisa pelos jovens e adolescentes. Então, eu logo me engajei, antes de ser pastor, no Ministério de Jovem e Adolescente. E aí, quando eu vim para cá e fui, né, caminhando, aí o que aconteceu? Deus abriu uma porta. Eu me tornei líder da juventude aqui do estado de Minas Gerais, da Convenção Batista Nacional. Depois, fui durante 10 anos líder da juventude batista do Brasil todo. Fui vice-presidente da juventude batista da América Latina. E nesse inteirinho aí, foi quando eu criei. Uma coisa que me veio forte é que, como jovens, como é que a gente poderia fazer diferença? Aí veio, então, né, a ideia de criar esse movimento aí, chamado Por uma Geração que Marca, onde o que me veio à mente, uma inspiração assim de Deus, por onde você passa, você deixa as suas digitais. Certo. Então, não tem como. Então, a ideia era que o jovem adolescente pudesse entender que se a identidade dele está em Cristo, aonde ele, assim como Jesus marcou a sua geração, marcou o mundo, marcou a história, nós também, como jovens que têm a identidade de Cristo, deveríamos marcar nossa geração. Então, por onde você passa, aí foi uma mãozinha que é tipo uma digital, né, essa marca que eu não patenteei, mas aí já foi de 89 para 90, 91, né? E aí muita gente usou e está usando, mas assim ficou. E eu comecei a treinar jovens no Brasil todo para poder liderar
outros jovens, mas com essa visão, né, por uma geração que marca. Pelo que a gente vê do seu currículo, pastor, o senhor tem muitas formações, né, na área da educação, e a gente está passando por um momento de discussão da questão da educação no Brasil. Eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor enxerga a educação no Brasil, até a educação na questão secular mesmo? E se o senhor vê que existe possibilidade de melhorar, como fazer isso? Qual que é a sua opinião sobre essa questão da educação no Brasil? Eu trabalhei como professor, também na área de teologia, durante 15 anos. Também fui diretor de seminário, né, e atuei no seminário aqui Batista, da Convenção Batista Nacional em Minas Gerais, e também onde eu estudei o STEB, né, também pude estar trabalhando junto com, na época, de um reitor, né, que era o Dr. Dalton lá. E, assim, o que eu vejo, sabe, apesar da minha... de poder me envolver muito com a questão de educação teológica, né? Mas o que a gente... aí também a Secretaria de Educação de Minas Gerais tinha um programa para formar professores de educação religiosa para trabalhar no Estado. Então, aí eu me envolvi muito com isso aí. Na época, eu fazia parte de um conselho até daqui do Estado sobre isso. E o que acontece? O grande problema da educação começa... a questão a formação, né, do professor, a questão assim, do currículo. Né? Quando eu falo de professor, também tem a questão da própria preparação do professor, mas também, eu diria, da valorização, né, do professor. Né? A questão também é muito complicada, hoje eu vejo, da educação, é que você tem, eu falo de jovens, adolescentes, né, e... é claro, a educação de adultos, né? Eu vi muitos avanços, muitos adultos que antigamente não tinham condição de estudar, foi criada muita opção, e eu vi conheci muita gente que aproveitou a oportunidade de estudar, porque houve essa possibilidade, mas o que você percebe uma mudança nessa geração aí, onde hoje a dificuldade do professor não é só ter uma boa sala de aula, não é só ter uma boa preparação, ter um bom salário, mas um desafio hoje que tem que ser colocado é a questão dessa geração hoje de alunos. Eles não respeitam nem os pais, vai respeitar o professor? E, infelizmente, você vê hoje no Brasil, né, aí o sistema, eu estava acompanhando outro dia desse aí, algumas mudanças que o MEC quer fazer e tal, mas, assim, não se toca nesse ponto aí, onde você não tem uma questão de disciplina, não tem uma questão de respeito, então fica muito difícil, muito complicado. O trabalho do professor, aí isso vai influenciar na educação, quando você não tem um sistema que ele seja um sistema, assim... melhor gerido com... são direitos e deveres, né? Uhum. Hoje em dia, os alunos têm só direito, não têm dever. Mas o que o senhor atribui a esses alunos, como o senhor falou, às vezes, a gente vê cenas, por exemplo, de alunos agredindo professores, essa falta de respeito em relação aos pais, né? Acho que é um desconhecimento da palavra, né? Porque o primeiro mandamento com promessa é justamente honrar pai e mãe. O senhor vê essa perda da autoridade dos pais em relação aos filhos, o que o senhor atribui a isso? Bom, primeiro, a gente vê uma flexibilização muito grande em relação aos valores da família. Certo. E aí, né, o que acontece? A gente não vai percebendo, mas pouco a pouco, né, algumas ideologias que vão, né, entrando aí no pacote, né, de muitos governos. É um problema hoje que não é só no Brasil, é mundial, onde você vê uma fragilização da família. A família vai perdendo, né, assim, a importância, vai perdendo o respeito, isso vai influenciar na educação dos filhos. Os pais criam seus filhos assim, eles são independentes, eles querem fazer o que querem, porque essa autonomia que foi dada, né, e também a questão de os princípios bíblicos. A gente vive numa sociedade... os valores judaico-cristãos que formava e, de repente, começaram a mudar também os fundamentos. Aí entra ideologia de gênero, aí entra um tanto de coisa. Mas o Salmo 11 fala uma coisa interessante, né? Se você tirar os fundamentos, uma tradução fala assim, o que vai sobrar? O que sobra? Esse é o problema hoje. Nós vemos uma crise de fundamentos da educação, fundamentos de princípios, valores, e é claro que a gente valoriza muito fundamentos bíblicos, né? A Sim. Bíblia,
né? Ela era respeitada até por quem não era crente e tal, né? Hoje, né? Até por quem é crente, a Bíblia ela não é valorizada, observada como deveria. Então, logo, você tem um problema sério de fundamentos que está afetando tudo. Afeta a família, afeta o relacionamento, afeta a educação e por aí vai. Esse projeto Geração que Marca, ele tinha algum envolvimento nessa questão de família, não? Tinha, porque na época, né, a gente trabalhava muito a questão, né, de quem nós somos em Cristo. Ou seja, olhando para Jesus, né, se inspirando em Jesus. Então, por exemplo, qual que é a coisa que logo de cara a gente vê em Jesus? Jesus, ele dizia, eu não faço nada sem ver o meu Pai fazer. Jesus era alguém que tinha uma dependência do Pai. Sim. Essa relação de Jesus com o Pai, ela é muito interessante porque você precisa também aprender, né, com Jesus, como é que você se relaciona com o Pai. E aí, por exemplo, Jesus com 12 anos, estava lá no templo, ensinando lá o pessoal. Quando ele ficou ali, os pais foram embora. Quando os pais voltaram, e a mãe de Jesus foi ali procurar, e o pai acharam, né, voltaram e tal. A Bíblia fala que Jesus, ele se submeteu aos seus pais. Olha que eram os pais terrenos. Uhum. Então, a gente trabalhava esse princípio. Jesus é o nosso referencial. E se nós temos a identidade de Cristo, nós temos Cristo em nós, nós também precisamos deixar a nossa marca, como Jesus deixou a dele. Então, você trabalhava esse princípio de valor. Aí entrava, por exemplo, você vai para a faculdade, você vai em casa, onde você for, você precisa deixar as marcas de Cristo por onde você passa, fazer parte de uma geração que vai marcar a sua geração. Entendi. Pastor, o senhor também tem uma formação ligada, né, na questão política, a sua formação na Escola Superior de Guerra relativa à política e estratégia. Como que o senhor está vendo o cenário político atual do nosso país? Qual a sua impressão? Eu tive a oportunidade de poder fazer esse curso de política e estratégia, né, da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, de onde eu sou aí egresso. E assim, você estuda sobre a questão de valores, né, de uma sociedade, questão política, política econômica, política social. Você estuda sobre os poderes de uma nação. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o poder de uma nação ele não está apenas restrito ao poder militar, ao poder econômico, mas uma coisa que a gente estudava era sobre ao poder psicossocial, que também envolvia a questão da religião, aonde naquele tempo ali você estudava sobre ali os princípios, valores, e a ideia, né, é você estuda isso aí e aí trazer contribuição que possa melhorar, né, alguma questão que a sociedade está vivendo, seja na área militar, na área econômica, na área política, e nessa área também psicossocial. Né? E assim, o que a gente percebe, claramente, a minha visão é que você tinha algumas coisas que eram muito importantes e que no Brasil elas foram perdendo, né, aí o seu valor. Essa questão de ideologia política, a questão que envolve, né, por exemplo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo e tal, isso era muito bem delineado, né, e tal, e de repente as pessoas começaram a acreditar numa ideia que é tudo igual, e não é. Então, aí isso vai influenciar em quê? O Brasil hoje, as liberdades sendo ameaçadas, a própria, né, a questão, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, né? Hoje, você aí não pode falar muito de algumas coisas, não, você é taxado como aí é homofóbico, aí você é antidemocrático e tal. Só que democracia não é isso que a gente está vendo aí, não. Uhum. Então, das coisas que a gente aprende e que são valores, princípios, essa questão assim do fundamento da democracia. Aí o pessoal critica muito, né, a época que o Brasil, né, viveu do período militar e tal, não sei o quê. Teve erros, como agora. O que está acontecendo hoje é pior do que naquele período que o pessoal quer ficar levantando, criticando e tal. Por exemplo, alguns absurdos, né, que acontecem. Até você que é vereador, que em Belo Horizonte, estava lendo uma matéria
né, um vereador aqui da Câmara Municipal, ele querendo mudar o nome de avenida e de rua, porque era alguém que foi daquela época, que foi um general, que foi e tal, não sei o quê, porque aí é um perigo querer você remover qualquer tipo de nome ou de coisas que foi importante naquele tempo, porque naquele tempo o Brasil viveu coisas boas, muito boas, melhores do que hoje. E claro que também teve coisas ruins. Então é preciso saber, ter muito cuidado com isso aí. Hoje, realmente, o momento que a gente vive no Brasil, politicamente falando, é muito delicado. E aí tem uma questão, pastor, que para nós evangélicos, durante muito tempo, nem se pensava em se envolver com política, porque as pessoas sempre diziam, principalmente nos meios evangélicos, política é do diabo, nós não devemos nos envolver. Será que um dos motivos de estarmos vivendo o que a gente está vivendo na política é justamente porque a igreja não se envolveu como deveria envolver na política? Qual que é a opinião do senhor em relação à política e à igreja? Ela deve ou não deve se envolver? Como se envolver? Eu sei que o senhor tem uma experiência também em relação à questão política por conta da Colômbia, né? A Colômbia, o G12 sempre está muito envolvido com a questão da política e tudo. Qual que é a sua visão hoje em relação à igreja na política? Tá, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu, na minha juventude, como eu disse, eu acabei me envolvendo com o movimento da juventude trabalhista, né, lá no Rio e tal. E comecei a trabalhar nessa área, a envolver nessa área, a gostar também dessa área, e pensando que nós tínhamos que nos envolver para poder fazer a diferença. E aí foi, o tempo passou. Quando eu fui, né, para o seminário, depois como pastor e tal, eu sempre procurei, né, nas organizações que eu participei, né, havia a Ordem de Pastores aqui do Estado de Minas Gerais, do Brasil, a própria denominação que eu estava fazendo parte, e sempre procurei me envolver e também despertar a liderança e também a igreja, né, a igreja, seu pastor também, sobre a necessidade de a gente poder, como igreja, se posicionar politicamente, porque nós somos cidadãos do Reino dos Céus, né, mas nós somos também cidadãos aqui da terra. E que Jesus deixou um mandamento claro, que é a gente ser sal da terra e ser luz do mundo. Isso aí em qualquer área. Então, a igreja, como você falou, durante muito tempo, o que acontece? Ela vem ficando sempre para trás, política é do diabo, só que enquanto a igreja ela não entrou, realmente a política ficou sendo usada por gente que ela se usava aí de um mandato que era eleito, né, e tal, e não correspondia àquilo que era necessário. Aí a igreja começa a entrar, aos poucos. Eu lembro de um vereador, cara, no Rio de Janeiro, chamado Dirceu Amaral. Isso foi, sabe quando? Foi em 1984. Ele foi um dos primeiros vereadores evangélicos a ser eleito na Câmara Municipal. Olha Dirceu Amaral. E eu vi, realmente até me aproximei dele, aí depois teve um deputado federal que foi eleito. Isso era tudo novidade naquele tempo. Uhum. Eu tive uma pessoa assim, muito querida, que era da igreja, foi membro da igreja, que eu fui membro lá no Rio, e depois ele se elegeu deputado federal, ele já hoje está na glória, o Sérgio Lomba. Sim. Eu ajudei, eu estava ali, a gente trabalhou, envolveu, ele fez um trabalho, era um advogado, como você também, fez um trabalho muito bom. Só que aí, a gente, alguns outros parlamentares, e chegava muita gente também na igreja, e o cara se convertia só para receber voto. Aham. Quer dizer, usava da igreja, né? Esse foi um erro. E também, algumas pessoas que foram eleitas, né, que eram evangélicos, eles também acabavam com o tempo, eles se igualavam, faziam o que todo mundo fazia. Então, esse foi um problema. A verdade também, pastor, é porque o poder revela o caráter, né? E às vezes a pessoa tem aquele poder, ela revela o que ela já era, né? É verdade. Aí isso foi, até hoje a gente vive esse problema, né? Uhum. Esse drama de você elege uma pessoa achando que ele vai fazer a diferença, que ele vai te representar. Então, assim, a igreja, eu sempre defendi... Isso não é culpa nossa de não pesquisar, de não ir a fundo, de só ficar naquela questão da propaganda política, do comercial, e não ver realmente a fundo quem é essa pessoa?
Olha, eu diria que isso é um pouco disso também, né, de poder... E também, assim, é claro, né, hoje, infelizmente, eu digo isso, que a igreja acaba apoiando alguns candidatos pelo que ele vai oferecer de benefício para ela. Uhum. Esse é outro problema que a gente tem. Aí já começa aí. Sim. Né, e tal. Mas também, é claro que talvez seja um problema da igreja não criar espaço, principalmente para os jovens adolescentes, pensarem, debaterem temas como isso. E isso está mudando, viu? Até, lá na igreja mesmo, e outras igrejas que eu conheço, eles estão já criando essa oportunidade de espaço para poder... Grupos de discussão sobre o tema da política. Né? Isso aí está sendo positivo. E também, é claro que a igreja precisa entender que a igreja e o Estado tem que se manter sempre assim, não pode misturar uma coisa com a outra. Ah, tá, o Estado é laico, beleza. Só que tem o seguinte, a igreja, ela também vai ser influenciada pelas decisões do Estado, do governo, né, o que vota no Senado, o que vota na Câmara Federal, o que vota na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Você aqui mesmo, né, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fez parte aí de um movimento que também representou o pensamento da igreja evangélica a princípio de valores, de algumas coisas que eles queriam aprovar lá na Marra. A sociedade, a maioria, não aprova também, mas se não tivesse lá uma bancada lá, né, cristã e tal, mas também não é só cristã, tem que se posicionar. Exato. Né? Aí olha a importância da igreja ela eleger pessoas que vão representar e que vão ser porta-voz. Por exemplo, eu não tenho acesso à Câmara Municipal, eu não tenho acesso à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado, mas aqueles que a gente vota, eles têm. O problema é que às vezes eles se esquecem quem votou neles, né, e se esquece do compromisso que ele teria com os seus eleitores. Mas, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos vereadores, principalmente os evangélicos, eu posso falar até por mim, nós realmente precisamos de conselheiros. Eu tenho como meu conselheiro, então, assim, eu tenho essa facilidade, essa alegria de tê-lo como meu conselheiro. E muitos, o que o senhor está dizendo é uma verdade. Quando ele se elege, ele se afasta, ele não pode se afastar. Uma das coisas que eu fiz questão e mantenho continue na escola bíblica dominical, continuo congregando, participando de tudo. Por quê? Porque eu não posso usar de desculpa, porque tempo a gente faz, não é verdade? A gente consegue fazer o tempo. Eu não posso usar de desculpa o fato de eu não estar mais, de eu estar numa função pública para deixar de participar dos eventos da igreja, dos cultos, dos congressos. Eu preciso continuar junto para poder continuar ouvindo o que as pessoas estão vivendo lá fora. Quando você se afasta da realidade, da igreja, da sociedade do dia a dia, você começa a tomar decisões equivocadas. Então, assim, é importante também que, uma vez eleito, que o parlamentar seja acompanhado, que talvez isso falta também nos pastores, não é seu caso, que eu sei que o senhor acompanha, mas muitos eles deixam. E aí eles começam a ter essas influências que o senhor está dizendo. Infelizmente tem isso mesmo, mas às vezes o próprio parlamentar, eu falo de casos que eu conheço, né? Ele acaba se afastando um pouco, porque começa a vir tanta coisa, tantos tanta interesses, demanda, né? E demandas e interesses também, e aí acaba... Mas assim, a verdade é que eu acredito muito que cada parlamentar, que você falou, muito importante, deveria ter um ou mais conselheiros, ainda mais se ele for crente mesmo, ter sempre um grupo de oração por ele e tal, e quando surgir uma situação assim complicada, procurar as pessoas de confiança, né, seja um pastor ou mais, ou alguém que possa, né, realmente ajudar, porque às vezes a pressão também é grande, tem que se reconhecer, né, em todos os sentidos. Agora, é muito assim, interessante, sabe? Hoje eu estava pensando nisso, eu nem estava imaginando que a gente ia entrar nesse assunto aqui hoje, porque tem pessoas que eu já apoiei, que eu já ajudei, né, politicamente, só que eu estava pensando, a política, né, é igual aquela roda gigante. Você pega ela aqui... Lá embaixo. Aí ela vai. Você está lá, você está aqui. Aí o cara está aqui, ó. Vai. Aí passa 4, 8 anos, daqui a pouco, começa. A roda chega aqui. Mas o que foi feito aqui? Porque alguns parlamentares, algumas pessoas que a gente ajudou e tal, eles soube. Aí, de repente, começa a voltar a procurar e tal. E também a postura deles não foi correta, né?
algumas votações. Isso é importante, né, que o eleitor ele tem que saber o que aquele que ele votou, em que ele está votando. Por quê? Se ele vota em princípios, valores, em coisas que são contra aquilo que você crê, e foi para isso que você votou nele, para ele te representar, esquece, a roda vai, quando ela voltar aqui, dá um tchau para ele. Pastor, eu estou me lembrando que tem um versículo em Efésios que fala que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Às vezes, quando a gente pensa em boas obras, a gente pensa só em questões espirituais. Mas eu vivendo ali na política, inclusive eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo, para acessar as nossas redes sociais. O nosso Instagram é irlan.melo, com um L só. Você vai, @irlan.melo, você vai nos acessar ali e vai ver um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo. Eu me lembro muito bem que nós tivemos uma luta ali no Betânia, né, sobre a área de escape. O que é a área de escape? Uma caixa de brita que o caminhão vem e ele para e não mata ninguém lá embaixo. E por anos e anos, praticamente todo mês, tinha mortes lá embaixo no anel rodoviário. Uma luta gigante, uma porta se abriu, consegui em Brasília. O ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, disse que iria fazer, autorizou a prefeitura. Já são mais de 26 acidentes de alto impacto evitados lá embaixo em 16, 17 meses de funcionamento. Então, é possível fazer boas obras, mas é necessário também essa vontade de fazer boas obras. Eu sei que esse tema político é um tema que a gente tem muito para falar e tudo, mas eu queria focar numa questão com o senhor, porque eu sei que o senhor também é pastor de pastores. O senhor pastoreia pastores através do trabalho de liderança que o senhor faz. Conta para mim, qual que é a diferença de pastorear uma ovelha e de pastorear um pastor? Bom, vamos lá. Primeiro, você tocou num ponto importante, né? O que a gente espera de um parlamentar, né, que seja cristão de verdade, de Jesus de verdade, que ele possa fazer a diferença aonde ele está. Então, por exemplo, com projetos como esse aí que você correu atrás para poder trazer para Belo Horizonte essa área de escape, né? E outro projeto, por exemplo, você é um grande apoiador da área de educação, sempre está lutando aí, né, a sua batalha. A questão das creches, inclusive, é uma área que nós também estamos agora trabalhando para poder também atender, né, porque a igreja ela precisa realmente entender que ela tem que ser, o evangelho traz redenção, transformação, mudança, mas também ele tem que chegar e levar as pessoas a mudarem a condição delas, né, porque foi o que Jesus fez. Ele desceu até nós, para que nós pudéssemos sair da condição em que nós estávamos. Então, é importante, né, o trabalho do parlamentar crente, a igreja também, ela entender que ela precisa fazer a diferença, né, aonde ela está. E aí, inclusive, pastor, só um parêntese, eu costumo dizer que a igreja vai aonde o Estado não vai. A igreja atinge e transforma a vida do indivíduo de uma forma que o Estado jamais vai fazer, porque a igreja tem a mensagem da cruz. É verdade. Também, assim, isso que você falou é importante, né? Que eu já disse isso para alguns até governantes aqui e tal, tive a oportunidade de estar com eles e falar que a gente faz o que vocês não fazem. Verdade. O que um prefeito não faz, o governador não faz, o deputado não faz, né? O vereador que está mais próximo também às vezes não faz, mas a igreja que está inserida ali naquele contexto de uma comunidade próxima, ela realmente vê a necessidade e muitas vezes ela tem que agir rápido, porque até o Estado agir já era, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a igreja que eu pastoreio, né, a gente tem um trabalho muito forte nessa área. A gente criou um projeto chamado Provisão. Na época da pandemia, a gente atendeu tantas famílias, ainda hoje a gente atende. E é claro que você ter o poder público fazer parceria com a igreja para melhorar a condição de vida das pessoas, da comunidade, não é da igreja, da comunidade, isso aí é outra coisa que é muito interessante, né? E você tem sido alguém que trabalha muito nesse sentido para criar, né, meios para essas parcerias. Aí sim, a igreja ela vai aonde o Estado não vai, mas aí ela junto, né, pode se fazer muito mais e ser eficiente também. Agora, a questão de, né, aí você tocou no outro ponto, né, Deus tem me dado a graça de poder liderar uma rede de pastores e igrejas, né? E aqui
não só em Minas Gerais, mas em alguns lugares do Brasil, e tem sido, assim, uma experiência muito interessante, porque você falou, né, pastorear uma ovelha, né, uma igreja local, e pastorear pastores, o que é mais fácil? Eu não sei. As duas coisas são desafiadoras. Certo. Mas aí, isso vai depender muito daquilo que é o seu chamado, daquilo que arde no teu coração. Por exemplo, um dia eu não acordei assim, hoje eu vou começar a pastorear pastores, porque eu já era pastor de uma igreja. Mas as coisas foram acontecendo, Deus foi me dando graça de poder desenvolver alguns trabalhos ministeriais e alguns pastores começaram a se aproximar de mim, né, e querer estar junto, estar perto, andar junto. Que não eram da sua igreja. Que não era não era da igreja. E também, para mim, uma coisa que fala muito alto é a questão da integridade, né? Acho que é muito importante hoje a integridade pastoral, é ela que vai te capacitar para que você possa desenvolver, né, um trabalho que vai além das fronteiras da sua igreja local. E aí a questão, nós somos uma igreja em células, né? E a gente teve experiências tremendas de poder, a região norte aqui de Belo Horizonte, né, nós fizemos lá aquele trabalho chamado Minha Cidade Vive. Olha só o que é isso, Minha Cidade Vive? Olha o mote que é o negócio. Por exemplo, uma cidade precisa de quê? Isso eu disse na época do prefeito, né, fomos lá para falar do projeto. Uma cidade precisa de praça, precisa de educação, saneamento, né, precisa segurança, de segurança, da saúde, hoje se fala muito a questão da facilidade de locomoção, né? Mobilidade. De mobilidade, tal. Só que a cidade, ela precisa mais do que isso. Uma cidade, ela precisa de esperança. Uma cidade precisa de paz. Uma cidade precisa não só da luz da companhia de energia, mas precisa da luz que possa iluminar tantas famílias que estão em trevas, tanta gente que está vendo mal. Então, assim, a Bíblia fala assim, que na paz da cidade, né, nós teremos a paz. Então, a Minha Cidade Vive foi um projeto que a gente começou inspirado lá na Colômbia, eles fizeram isso lá, Bogotá Vive, a ideia era proclamar paz, trazer Jesus, esperança, e aí nós fizemos isso na região norte aqui de Belo Horizonte, reunimos, né, uma multidão lá, assim, sem levar nenhuma estrela, nenhum pregador, nenhuma banda, foi um movimento que foi feito pela igreja local e tal. Isso impactou. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico disso. Nós tínhamos um problema sério, que era no lugar, né, que era chamado lá a quadra do Vilarinha, onde tinha lá baile funk, tinha um tanto de coisa lá, e toda semana o noticiário morria alguém, um jovem, alguém lá, isso na época, e nós começamos então a orar por aquele lugar. Nós conseguimos autorização lá do proprietário, da gente poder entrar ali, nós fizemos, os nossos jovens lá dançaram e tal, e testemunharam, e ali muitos daqueles jovens vieram fazer parte da nossa comunidade, a chave foi transformada, mudada, e você não vai encontrar nos noticiários essas mortes que haviam lá, quase. Quer dizer, o impacto da igreja na sociedade. Mudando. E aí as pessoas também trazendo esperança, a gente trazendo esperança para as pessoas, com a Minha Cidade Vive, né, e tal. E assim, foi algo muito, muito especial. Então, essa igreja precisa realmente entender o seu papel. Agora, o que eu tenho também feito com esses pastores, né, que têm caminhado, né, mais perto, mais próximo aí comigo, é que aquilo que a gente está fazendo, né, eles também podem fazer, muitos deles estão fazendo também, e a gente precisa uns dos outros, né? Na verdade. Sim. Sabe o que é? Essa questão de pastorear pastores também tem a ver com aquele negócio, a gente não pode andar sozinho. E o pastor, normalmente, ele é sozinho, porque ele não pode compartilhar muito da sua vida com as ovelhas, né? E é por isso que a gente cria né, o que a gente faz, por exemplo, né? Nós tivemos agora, recentemente, você participou com a gente, a gente chama Café da Visão.
né, onde pastores vêm pelo menos uma vez por mês, e ali tem um tempo de comunhão, né, bater um papo, e também de conhecer uns aos outros, receber, né, uma palavra, sair dali renovado e tal. Então isso tem que ser muito importante. Ouvir que o que você está passando, o outro também está. Sabe, hoje é muito comum, tem muita coisa aí hoje para pastores, tem, né, mesa para pastor, não sei o quê. Por exemplo, nós temos só 15 anos que a gente tem esse Café da Visão, só 15 anos. Uau, muito tempo. E aí, agora tem outros até que saíram desse aí, nossa, e tal, que acontece em vários lugares, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito interessante, né? Porque eu também tenho um pastor, né? O pastor César é o meu pastor. Então, assim, é importante, eu não posso liderar alguém se eu não sou liderado, né? Eu não posso ensinar também se eu não paro para poder aprender. Alguém já disse que você só pode ter autoridade ensinar. E se levantar para ensinar se você primeiro senta para aprender. É verdade. Então, isso aí é uma coisa... Como o senhor falou do pastor César, o pastor César e o senhor é um dos líderes da Visão G12, que tem a ver com ele, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o que é a Visão G12. Infelizmente, no Brasil, teve muita confusão, né, sobre isso, muita gente falando que isso era coisa, né, do diabo, não sei o quê, e o que acontece? Geralmente, aquela coisa que você vê no Novo Testamento, né, quando Jesus se apresentou, ou alguém falou, né, que Jesus estava chegando ali e tal, e um daqueles que seria o discípulo de Jesus falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, né, a Colômbia sempre foi vista como um país de quê? O café, a droga e tal. Isso, narcotráfico. Só que lá, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E lá, Deus usou ali a pastor César, a MCI, um grande mover de avivamento e também um modelo de uma igreja em células. O que é uma igreja em células? É uma igreja em que as pessoas que são evangelizadas, elas têm que ser cuidadas, e aí então depois que elas são cuidadas, consolidadas, essas pessoas precisam ser treinadas, capacitadas para poder ser enviadas, e aí eu entendo ser sal e luz. Então, cada pessoa que se converte, ela precisa se converter em sal e luz. Aí ela vai passar por um processo, vai ser discipulada, treinada, para poder, aonde ela está, seja em casa, na escola, no trabalho, ocupando um lugar, né, aí, seja na indústria, no comércio, na política, ou uma área pública, ela poder, então, ali ser um instrumento de Deus para abençoar, para alcançar outros. Então, a gente, por exemplo, lá, é claro que esse movimento celular, né, quem foi o expoente não foi o pastor César, foi o pastor David Jong-Shu, lá na Coreia, e o pastor César aprendeu também com o pastor Shu, e tem alguns pensamentos, algumas afirmações do pastor Shu, que a igreja, ela não pode só estar nas quatro paredes, a igreja tem que estar no comércio, na indústria, ali e lá e tal. E através das células, né, a igreja, então, ela sai das quatro paredes e ela vai... Então, por exemplo, lá na Colômbia, até no Senado, você tinha... Porque a pastora Cláudia Castelano, quando foi senadora, ela tinha célula no Senado. Eles colocaram uma célula na época de um dos presidentes lá, que até a gente acompanhou a eleição dele lá na Colômbia, tinha uma célula no palácio lá do... Isso é a igreja entrando nesses locais, aí, né? Por exemplo, eu fui em células em hotéis, com os funcionários de hotéis, fui em células em lugares assim, em comércio e tal, e estão assim, o G12 trabalha, é uma visão celular, né? E a questão do G12 é que você tem que trabalhar com equipe. Assim como Jesus tinha a sua equipe, então a ideia é que cada um tenha a sua equipe, né? E aí essa equipe vai se reproduzir de tal maneira que você tem lá, né, os seus 12, cada um desses 12, se puder, no mínimo, cuidar bem de mais 12, já vão ser 144, né, e por aí vai. Então você vai, é um efeito multiplicador, onde não é só questão de crescimento, pessoal, crescimento, você está aplicando alguns princípios que são bíblicos, né, e no Velho como no Novo Testamento você vai ver a questão de 12 lá, da época de Salomão, estabelecendo 12 superintendentes para poder ajudar a cuidar lá do reino de Jesus, no modelo dele, né, e tal, na forma dele, né? E uma coisa interessante, né, é que, é claro, eu guardo sempre isso comigo, que o modelo de Jesus não é uma estrutura,
assim, apenas, né? O modelo de Jesus são pessoas. Alguém já disse isso, acho que foi, se eu não me engano, tentar lembrar, Robert Coleman. Certo. Ele fala assim que o método de Jesus são homens, pessoas. Então é você ganhar, você cuidar, você discipular, né? E aí então você poder fazer com que, né, o evangelho continue crescendo, alcançando outros através daqueles que foram alcançados. E isso é bíblico, né? Jesus mandou os discípulos fazer o quê? Vão e façam discípulos. Então, pois é, e lembrando dessa questão de enviar, de ir, eu sei que recentemente o senhor teve uma experiência na África. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente como é que foi a sua experiência lá na África. Ah, tá. Deixa eu falar só um pouquinho, de maneira assim, sabe, nós tivemos uma viagem missionária e é como se a gente tivesse... Deus estivesse despertando a gente para levantar os olhos e ver que os campos já estão brancos, prontos para colher. Certo. Mas aí, primeiro nós passamos pela Espanha, fomos a Málaga, porque lá nós tínhamos tem um casal de missionários, né, que a gente tinha adotado eles, né, e eles fazem um trabalho extraordinário de treinar lá missionários, porque Málaga ela faz divisa ali com Marrocos e o norte da África é considerado hoje aquela janela 1040 de maior resistência ao Evangelho. E a gente foi lá justamente porque a gente está entrando também lá nesse projeto de poder ajudar e participar disso também, porque a gente entende que ali é uma necessidade grande. Ficamos lá e aí tivemos contato com pessoas que estão treinadas, estivemos com eles, ajudando, né, e tal, e também conhecendo, né, um trabalho extraordinário na área de Bíblia em árabe para essa região ali, que eu não posso falar muito sobre isso, questão de segurança lá, mas assim, a gente está envolvido nesse projeto. E aí foi um tempo lá muito, muito especial, entramos no Marrocos, entramos no norte da África, e assim, foi benção demais. Aí fomos agora para Moçambique, e ficamos lá onde nós temos uma igreja, nós construímos a igreja lá, e começou, antes de eu ir, a gente começamos a um trabalho com eles lá, e tal, mandava recurso, compra isso, aquilo, e aí levantou a igreja, temos um templo lá, que nós construímos, e fomos para inaugurar, e também fomos para poder estar ali, conhecer de perto, ver as necessidades, levar respostas. Nós fomos surpreendidos. Por quê? O negócio foi muito maior do que a gente imaginava. Eu costumo dizer que nós fizemos 3 vezes mais do que nós esperávamos. Nós vimos o tamanho da necessidade ali. Não só a igreja está lá, temos um pastor lá, chama Ramuxande, temos líderes. Então a gente viu que tinha que treinar mais líderes. Nós vimos também a necessidade. Nós tivemos uma experiência extraordinária de poder... aquele pessoal lá, eles estavam esperando e acabou que veio gente andando mais de quase, foram 28 quilômetros, quase 30 quilômetros andando. Mulheres com crianças, eles usam as crianças amarradas aqui na capulana, né, e alguns homens vieram também para poder participar desse momento ali. Eles fazem parte da nossa igreja, mas estavam bem distantes. E aí, chegando ali, eram quase 30 pessoas. Esse pessoal, eles só comem lá uma refeição por dia. Nós tínhamos mandado um recurso antes para fazer um evento, sábado e domingo, acabou tudo, porque eles chegaram no dia 25, não sei se 25 foi terça ou quarta, eu sei que acabou, que nós tivemos que estar ajudando na alimentação 6 dias, não era de 30 pessoas, era quase 170 pessoas, nós temos os vídeos, temos as fotos e tal, e aí a gente tinha que comprar o alimento, ir lá comprar saca de... eles comem lá um negócio que chama chima, feito de farinha de milho e tal, e aquela coisa toda. Mas também aí nós começamos um projeto com crianças. As crianças numa situação muito delicada. A gente já tinha ajudado antes as crianças lá, cuidando delas de alguma forma, só que agora esse projeto começou a andar. Projeto de esporte, alimentação e também de evangelização. E assim... foi extraordinário ver o que aconteceu. Eu vi o que é o milagre da multiplicação, porque a comida tinha que dar para todo mundo, e o pessoal da comunidade ali perto vinha também para estar junto, e nós vimos Deus fazer milagres nesses dias, sabe, assim, e nós agora estamos assim, muito, eu diria, não animados apenas, mas estamos assim, no sentido muito desafiados, a poder fazer diferença ali em Moçambique também. Sabe por quê? Aqui no Brasil, uma pessoa que vive uma situação aí delicada, socialmente falando, economicamente falando, o governo dá uma ajuda, lá não tem isso não. Lá não tem governo que dá ajuda não. E eles não têm a quem recorrer.
Eu sei, pastor, que tudo isso que vocês têm, essa viagem missionária, eu quero convidar você que está nos assistindo para ir no Instagram IBNAG12, para que vocês possam ter uma noção de tudo aquilo que o pastor Ricardo está falando hoje aqui em relação à questão da viagem missionária na África. Tem coisas ali que eu tenho certeza que vão te fazer pensar melhor em relação ao Evangelho. Pastor, nós temos um quadro aqui que chama De Ovelha para Ovelha. O senhor não está sabendo de nada. Eu queria que o senhor prestasse atenção nessa pergunta que vai vir de uma ovelha aqui para o senhor. Graças e paz para todos que estão participando desse podcast. Meu nome é Reinaldo, sou discípulo da Igreja Batista Nova América e gostaria de deixar uma pergunta para o senhor, pastor Ricardo. Qual foi o impacto na vida do senhor quando o senhor ainda jovem, Deus o chamou para o ministério e tirou o senhor do Rio de Janeiro e trouxe aqui para Minas para estar pastoreando e cuidando das ovelhas aqui da Igreja Batista Nova América? Deus abençoe, um abraço. E aí, pastor? Reinaldo, valeu, Reinaldo. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O impacto, assim, o Evangelho, hoje, as pessoas, elas não imaginam, não pensam, não avaliam que o Evangelho, ele coloca diante de você algumas situações que você precisa aprender a renunciar. Então, o impacto foi porque, logo naquele tempo, ainda jovem, eu entendi que eu precisava renunciar, porque Jesus disse que quem quiser seguir a Ele tem que negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Ele. O que é negar-se a si mesmo? É você renunciar às suas próprias vontades, desejos. Assim como eu tinha outros planos para a minha vida, mas eu entendi que aquele era um plano de Deus, então eu abri mão. E isso foi um impacto, e eu diria que para representar esse impacto, eu lembro que quando os meus pais, eles foram me levar na rodoviária para me pegar o ônibus e vir para cá, eu vim do Rio até Belo Horizonte chorando, assim, porque eu entendia que eu precisava vir, mas não é porque eu queria vir, mas eu entendi que isso era algo que Deus estava falando, fazendo. Aí eu comprei o jornal, antigamente o Jornal dos Esportes, que era um jornal que tinha lá no Rio, até ele, uma cor assim diferente, então, e eu botava na minha frente assim para ninguém ver. O impacto foi muito grande, mas eu aprendi. Aquilo para mim foi tremendo. Eu tive que abrir mão da minha família, dos meus relacionamentos. Eu não tinha um parente aqui em Belo Horizonte. Em Minas Gerais sim, mas aqui nenhum. Mas aí sabe o que aconteceu? Deus aqui me deu uma família. Eu conheci aqui a minha esposa, aquela que é minha esposa hoje, né, que está comigo no ministério, né, que é a pastora Lucinéia, uma mulher tremenda que Deus colocou na minha vida, e a gente pôde construir, né, uma nova história. Aí depois vieram as minhas filhas, né, a Suzana, né, a Sâmara, né, e aí vem a Reboque e os genros, né, o Tiago, o Rogério, que também são uma bênção, e aí vem, né, os netos, né, a Rebeca e o Azaf. Quero aproveitar para mandar aqui, né, um beijo para eles aqui. Então, olha só, eu abri mão, eu renunciei, né, lá atrás. Mas, assim, Deus estava também me preparando para experimentar e viver esse tempo novo aqui, além da família espiritual, a igreja, né, os amigos. Eu trabalhei aqui em alguns lugares, né, antes de ir para Nova América, mas eu faço agora, no próximo ano, 34 anos que eu sou pastor da mesma igreja lá em Nova América. Legal. Tive uma experiência de poder começar uma igreja em Pará de Minas, hoje tem mais de uma igreja lá, né? Trabalhei também ali na região de Santa Luzia, também num trabalho que hoje também tem uma igreja lá. Trabalhei também um trabalho lá em Neves, né, uma igreja que já existia lá, mas aonde eu desenvolvi o meu ministério e durante todos esses anos, aí em Nova América, que é uma grande família, além da família de amigos, né, e você faz parte disso, né, já nos conhecemos aí há uns 12 ou 13 anos por aí, e muitos amigos, né, Deus assim, me presenteou. Aí veio aquele negócio que Pedro perguntou para Jesus, foi Pedro mesmo, Senhor, nós deixamos pai, mãe e tal, e o que vai acontecer? Não, vocês vão receber muitas vezes mais nessa vida. Eu entendo que valeu a pena ter aberto, ter renunciado, né, e hoje está vivendo esse momento aí que estou vivendo. Tem de ovelha para ovelha, mas tem também de pastor para pastor. Então, queria fazer também, mostrar para o senhor uma pergunta de pastor para pastor.
Olá pessoal, aqui é o pastor Anderson, prazer estar com vocês aí. Eu queria perguntar ao nosso querido pastor Ricardo. Pastor, o senhor esteve nos campos missionários, esteve em 2 lugares tão distintos, na Espanha e na África. A mensagem do Evangelho é a mesma, mas o que o senhor diria que os povos da Espanha precisam? Qual a mensagem para a igreja espanhola, para os irmãos ali, ou mesmo para as pessoas ali? E qual a mensagem o senhor diria para a necessidade da África e os irmãos que ali estão na África? E nesses campos, nesse desafio que o senhor enfrentou, o que mais te impactou nessa jornada missionária? Aquele abraço e obrigado aí. Bom, eu diria, aí, obrigado aí, pastor Anderson, né, que faz parte da nossa equipe também pastoral lá de Nova América. Eu diria que são dois contextos diferentes. Há um contexto lá da Espanha, né, em Málaga, onde você vê a Espanha, né, a Europa hoje vive um problema. É um país pós-evangelizado, assim, já foi muito cristianizado e tal, e hoje vive o problema da secularização. Você tem ali, né, em Málaga, onde você vai para poder entrar na região, né, do norte da África, que é uma realidade muçulmana, ali você vê um contexto, um peso espiritual, uma carência espiritual. As pessoas têm até condições, recursos, mas assim, é um lugar que você sente um peso espiritual e a igreja precisa levantar os seus olhos e enxergar essa necessidade. Na África, você já tem não só a questão espiritual, né, ela também é relevante ali, mas na África o desafio eu vou falar aqui de Moçambique, e muitos países, né, são muito parecidos. Agora, Moçambique é o 8º país mais pobre do mundo. Então, a igreja precisa olhar. Aí eu diria o seguinte, sabe, às vezes a igreja, a gente olha muito para dentro de nós mesmos, querendo melhorar, né, nosso equipamento, nossa condição, e aquela coisa toda, mas há uma necessidade enorme, urgente, né, da igreja fazer diferença, não só, né, aqui no Brasil, mas também em outros países, como na África. E o desafio lá é o desafio não só espiritual, mas também é o desafio de poder ajudar aquela gente a melhorar a sua condição de vida, ajudar e fazer a diferença, né, ali. E isso é algo que é muito, para mim, assim, importante. Por exemplo, a gente, lá o profeta Isaías fala a respeito de Jesus, uma profecia sobre ele, ó, pouco né, seres luz, né, só para Israel. Mas assim, aí o Senhor diz que Jesus seria a luz para quê? Para as nações. A mesma coisa a igreja. A igreja precisa alargar sua visão, enxergar que o campo está branco para a ceifa. Então, lá no norte da África, lá na Espanha, o campo há uma necessidade, uma carência. Na África, a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é levantar os olhos, é enxergar e é se mover. Agora, se não tiver compaixão, eu tenho falado muito sobre um livro que é muito antigo. Esse livro me despertou ainda há muitos anos atrás, Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Sim. Eu creio que hoje a igreja precisa voltar a ter paixão pelas almas para poder fazer aí mais do que ela tem feito. Amém. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, nós vamos fazer um sorteio pelas redes sociais deste livro aqui, que é o livro Ó Mulher Grande é a Tua Fé. Uma Bíblia de estudo para a mulher e também da Bíblia de estudo da Reforma. Você também pode participar. Como é que eu vou participar? Você vai lá nas redes sociais, @irlan.melo, nessa nossa entrevista, marca lá, faça um comentário e diga assim, eu quero, e você vai participar, tá bom? E eu quero agradecer, pastor, a sua vinda aqui, a sua experiência, as suas palavras. Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério, sua família, sua saúde. Tudo aquilo que o senhor plantar, a planta dos seus pés, o senhor possa conseguir alcançar, e tenha certeza que o senhor é uma inspiração para mim e uma inspiração para muitas outras pessoas. Tá certo? Obrigado pela presença. Amém. Quero aproveitar, né, para fazer as considerações finais aí, dizer também da minha alegria estar aqui e dizer que tem sido um privilégio, né, poder pastorear, mas também um desafio. Pastorear hoje é um desafio muito grande. E eu diria também outra coisa, sabe, nosso pastor Irlan, a gente ora muito
para um mundo melhor, para Deus mudar a história, mudar o Brasil, na política e tal, ali, lá. Mas eu creio que esse mundo precisa, e o Brasil precisa de uma igreja melhor. Isso tem me preocupado muito ultimamente. Nós precisamos ser uma igreja melhor. E aí a Bíblia fala que, né, a natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, nós precisamos de uma igreja melhor. Eu tenho me preocupado, tenho orado, e a começar de mim, meu ministério, da igreja que eu sou pastor, e a gente está procurando entender, discernir o que Deus tem para nós nesse tempo, e também nós precisamos ser uma igreja melhor. Eu queria aproveitar também, mandar um abraço, né, para... Nós temos a igreja, a IBNA, né, lá em Jaboticatuba, onde nós temos ali em templos, não só em um lugar, mas lá no Barreiro, lá agora Capão do Atalho, né, Casa de Telha, estamos lá em Itajubá, no sul de Minas, né, em Pingo d'Água, estamos agora nos preparando para inaugurar uma igreja também aí em Lagoa Santa, né, e também estamos lá, a igreja IBNA no Buritis, e alargando, né, a tenda aí, esticando, né, o lugar da nossa atuação, né, na África e também lá na Espanha. Mas, valeu, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, até o próximo podcast Conexão com Irlan Melo. Um grande abraço.